Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. Vós sois tão bela como a aurora, qual sol refulgente brilhando no céu. Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. Os santos cantavam cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia. No altar colocamos as nossas intenções e a nossa vida para que o Senhor as transforme, as santifique e as renove. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que sempre glorificais a santidade dos que vos servem fielmente,
Acenda em nós o fogo do Espírito Santo, que tão maravilhosamente ardia no coração de São Filipe Neri. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias deixámos Tróade e navegamos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, fomos para Neápolis e de lá para Filipos, cidade principal daquela região da Macedónia e colónia romana. Estivemos nesta cidade durante alguns dias. No sábado, saímos pelas portas da cidade em direção à margem do rio, onde julgávamos que havia um lugar de oração. Sentámo-nos e começámos a falar às mulheres ali reunidas. Uma delas, chamada Lídia, escutava-nos com atenção. Era negociante de púrpura, natural da cidade de Tiatira, e adorava o verdadeiro Deus. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Quando recebeu o batismo, juntamente com toda a sua família, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E obrigou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. O Senhor tem amor ao seu povo. 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 Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Louvem o seu nome com danças. Cantem ao som do tímpano e da cítara, porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória.
O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus. Esta é a glória de todos os seus fiéis. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Alleluia, 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 alleluia. O Espírito da verdade dará testemunho de mim, diz o Senhor, e vós também dareis testemunho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas palavras para não sucumbirdes. Hão de expulsar-vos das sinagogas, e mais ainda, aproxima-se a hora em que todo aquele que vos matar julgará que presta culto a Deus. Procederão assim por não terem conhecido o Pai, nem me terem conhecido a mim. Mas eu disse-vos isto, para que ao chegar a hora vos lembreis do que vos tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes dias temos escutado o capítulo 15 e 16 de São João. Ao terminarmos a Páscoa, recordamos de novo os momentos que anunciaram a paixão de Jesus,
mas sobretudo no Evangelho de João, este anúncio da necessidade de dar testemunho, de que Jesus iria partir, mas que os apóstolos, os discípulos, não ficariam sozinhos. E hoje Jesus diz-nos: vou enviar o Paráclito. O Paráclito é o Espírito Santo, aquele que ajuda, que ilumina, que dá a luz para podermos continuar a caminhar na fé, na esperança e na caridade, para podermos, de facto, enfrentar as dificuldades que encontramos e ser testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas do seu Evangelho. Os apóstolos fizeram a experiência de viver em comunhão com Cristo durante 3 anos e, experimentando a vida de Cristo, foram aprendendo com as suas atitudes, com aquilo que ele fazia, que ele dizia, foram aprendendo a forma de construir o reino de Deus, a forma de trazer ao mundo esta mensagem de amor, de conversão, de transformação, esta mensagem que Deus quer para que possamos verdadeiramente sermos seres humanos, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Jesus anuncia perseguições, anuncia dificuldades, mas diz que nós não estamos sozinhos. O Paráclito continua conosco, Jesus continua conosco, o Pai continua conosco, não estamos sozinhos, não estamos abandonados. A graça de Deus ajuda-nos a a escolher aquilo que é o melhor para o mundo. A graça de Deus ajuda-nos a percorrer o caminho da salvação e a levar aos outros esta esperança renovada de que Deus é a fonte da verdadeira felicidade. Na primeira leitura escutávamos, de facto, a viagem apostólica do apóstolo Paulo e dos seus companheiros que foram seguindo em direção a Roma e foram anunciando o Evangelho, criando comunidades, falando de Deus a todos aqueles que estavam disponíveis para escutar a mensagem do Evangelho. E aqueles que, ao escutarem esta mensagem, se sentiam atraídos por Cristo e aderiam a Cristo, recebiam o batismo. Foi assim que a Igreja foi crescendo, seguindo o mandamento de Jesus de anunciar a boa nova e de batizar toda a humanidade. Mas isto faz-se com caridade. Este anúncio é um anúncio testemunhal. Em primeiro lugar, através da experiência da nossa vida, através do testemunho que damos. É esse testemunho que leva à conversão. É o exemplo que leva à conversão. Não é a violência, não é a opressão, não é a imposição de uma regra, não é a escravidão de uma lei. É o exemplo que leva os outros a sentirem-se curiosos e a fazerem a experiência do amor de Deus. E ao fazerem a experiência do amor de Deus, descobrirem que ali está a fonte da verdadeira felicidade. Uma felicidade que não apaga as dificuldades e os sofrimentos e as dores, mas que dá sentido à vida, que dá beleza à vida, que dá verdade à vida. Uma vida verdadeira, porque assente no chão, não em conceitos esotéricos, mas assente na realidade da experiência humana. Esta realidade que assenta em Deus, porque Deus fez e está na origem da experiência humana. A nossa origem não está fora de Deus. E, portanto, a nossa origem, a nossa experiência humana assenta em Deus, que é o nosso alicerce, que é o nosso Pai, o nosso Salvador, que é aquele que nos ilumina.
Portanto, não podemos pretender construir uma humanidade verdadeira sem Deus, sem estar assente em algo de estável, em algo de absoluto. Claro que hoje as pessoas têm nojo do absoluto, têm nojo da verdade absoluta, têm nojo de afirmações no qual podemos assentar a construção da vida numa sociedade em que a vontade pessoal é que é o suprassumo, em que o desejo imediato é que é a norma, em que o que vale é aquilo que eu quero, seja lá o que for, que os sentimentos é que são a realidade, seja qual for. As pessoas vivem perdidas, de facto. Vivem perdidas porque descobrem-se num oceano sem rumo e sem norte, sem pontos de referência, o vazio absoluto. E o vazio destrói a humanidade. O vazio destrói a humanidade. E portanto, precisamos trazer esta realidade humana verdadeira à nossa consciência e à consciência dos nossos irmãos e irmãs. Esta realidade da vida complexa, difícil, mas uma vida que se desenvolve, que se constrói, que cresce. Uma vida que é este ir à descoberta para também anunciar coisas novas, mas não coisas novas que nascem da mera mente, mas coisas novas que nascem de uma experiência que se faz, diferente de todas as outras experiências. Mas uma experiência que nos mostra o sentido daquilo que antes não tinha sentido, que nos explica porque é que somos assim e fazemos assim e vivemos assim. É esta experiência de Deus que dá sentido àquilo que é o ser humano e que responde à pergunta fundamental: quem sou, de onde venho e para onde vou? Claro que há muita gente que não quer responder estas perguntas, porque isso obriga, de facto, a olhar para si e para a sua vida, obriga a olhar para aquilo que vai fazendo. Mas Deus dá-nos a confiança e dá-nos também o perdão para podermos recomeçar a nossa vida, para podermos encontrar um novo sentido. Deus reconcilia-nos consigo para que não fiquemos perdidos na miséria do nosso pecado. Deus dá-nos o Espírito Santo, de facto, para nos transformarmos. É isso que o batismo também simboliza. E significa, mais do que simboliza, significa uma nova identidade. Um ponto novo de partida. Uma vida nova que se recebe pela graça de Deus. Porque somos batizados, não podemos perder esta consciência da vida nova. E porque estamos a viver em tempo pascal, não podemos esquecer-nos da vida que Jesus deu e encontrou e nos deu e nós encontramos. Que de facto esta vida renovada, esta vida em Cristo, seja fonte de graça, de amor e de ternura, fonte de bem e de beleza. Irmãos e irmãs, foi durante a segunda viagem missionária de São Paulo que o Evangelho entrou na Europa pela Macedónia. Oremos pelo nosso continente e digamos: renovai, Senhor, a Europa unida. Renovai, Senhor, A Europa unida. para que a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega
defendam as raízes cristãs da velha Europa contra aqueles que persistem em silenciá-las. Oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que, por intercessão do apóstolo Paulo, os que deixaram a Igreja-mãe que os batizou se apaixonem pela verdade do Evangelho. Oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que a presença dos cristãos na Europa não deixe de ser reconhecida e respeitada com o pretexto da laicidade política. Oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que aqueles que se associam à paixão de Cristo através do sofrimento, da solidão e da doença, acolham serenamente a vontade de Deus. Oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que os fiéis mais simples das comunidades paroquiais não se deixem abalar pelo que ouvem dizer contra a fé, mas se alegrem no espírito da verdade que procede do Pai. Oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Senhor nosso Deus, tornai-nos dignos de participar pelo sofrimento no mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Ao oferecer-vos, Senhor, este sacrifício de louvor, humildemente vos pedimos que, a exemplo de São Filipe Neri, nos dediquemos sempre com alegria à glória do vosso nome e ao serviço dos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Filipe Neri, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia
partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia a todos nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Filipe Neri e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, os dados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurado todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que a imitação de São Felipe Neri busquemos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E ao vivermos o ano jubilar da encarnação do Verbo, voltamos-nos para a Mãe de Deus e fazemos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho,
sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio e o caminho que nos conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, e em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança, este